Salmo de número 32. Salmo é facinho de encontrar, né? Está aí quase que no meio da Bíblia aí, né? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos os vós que sois retos de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, fala conosco na Tua palavra. Senhor, nos exorta, nos corrige. Ó Deus, e nos cinge, Senhor, de alegres cantos de alegria, ó Pai. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu estive numa cidadezinha de São Paulo, uma grande cidade até de São Paulo, e ali o dono da empresa que eu fui fazer o serviço, ele era também um pastor, né? E andando ali pela cidade, no carro dele, ele falou para mim: eu estava numa igreja cuja ênfase era libertação, mas agora eu mudei de igreja, estou na outra igreja que a ênfase é cura divina. Falei: glória a Deus. Ele falou: e na sua igreja, qual que é a ênfase? Falei: na minha igreja a ênfase é arrependimento, conversão e santificação. Ele falou: mas nunca vi uma igreja que tem como ênfase isso? Eu falei: pois é. Para nós, a nossa ênfase é arrependimento, conversão e santificação. Porque o que adianta uma libertação do corpo ou uma cura do corpo físico se nós não estivermos arrependidos, convertidos e buscando santificação, sem a qual ninguém verá a Deus? Hoje nós falamos de curas maravilhosas. Deus tem operado dom de maravilha no nosso meio, porque é algo maravilhoso que Deus tem feito. Mas o que adianta a essas irmãs que foram curadas do corpo físico, se um dia não tiverem um encontro com o Senhor, se não puderem ver a face de Deus? O que adianta? Para nós, o que nos move é um dia encontrar com o Senhor Jesus, estar com Ele, poder tocar no Senhor Jesus. É isso que nos motiva a estar de pé e seguindo os mandamentos do Senhor. Hoje nós vamos falar de arrependimento. Já falamos diversas vezes, mas é a nossa ênfase: arrependimento, conversão, é mudança de vida, é transformação de vida e a busca constante de santificação na presença de Deus. Porque sem santificação, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos, se nós não estivermos buscando santificação, nós não veremos a Deus. Hoje nós vamos falar justamente disso, de arrependimento. E quando lemos Efésios 2, a partir do versículo 8,
nós vemos que a salvação, ela é pela graça. O texto diz, pela graça sois salvos por meio da fé, ou melhor, pela fé sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos que a fé é algo muito importante para a salvação. Porque a salvação, ela vem pela fé no Senhor Jesus. Quando o apóstolo João escreve o seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna, a salvação, ela vem através de crermos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então a salvação, ela vem pela fé, é algo importantíssimo. Mas também o arrependimento é algo muito importante para a salvação, porque não existe uma fé verdadeira se antes não tiver um arrependimento verdadeiro. O arrependimento é evidência da fé. Se nós dizemos que nós temos fé no Senhor Jesus, então nós nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa maldade, da iniquidade que está sobre nós. Então a fé verdadeira, ela não vem senão onde não tiver um arrependimento verdadeiro. E o arrependimento, ele é algo composto, não é algo simples, singelo. O arrependimento, ele traz consigo a conversão. Porque se o arrependimento não trouxer a conversão, a mudança de vida, não é arrependimento, é remorso, talvez medo, pode ser qualquer outra coisa, menos um arrependimento verdadeiro, que é a evidência de uma fé verdadeira. Então, o arrependimento, ele está sempre acompanhado de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vida. Quando essa palavra no grego, arrependimento, que foi traduzido por arrependimento, é a palavra metanoio. E essa palavra, ela era usada nas colunas dos exércitos, quando o comandante queria dar uma ordem de meia volta, né? No nosso exército aqui, é o meia volta, vão ver. Se a tropa está marchando numa direção, quando ele ouvia essa palavra metanoio, eles retornavam, né? Eles voltavam numa direção oposta. Então, arrependimento, que é a palavra que foi traduzido, né, para o nosso idioma, arrependimento, ele mostra uma mudança de direção na nossa vida. Se nós seguíamos um caminho contrário à vontade de Deus, quando nós nos arrependemos desse caminho, automaticamente nós mudamos essa direção. Não vamos mais agora para a perdição, mas agora nós estamos mudando a nossa direção para a vida eterna. O nosso caminho natural seria caminharmos para a perdição. A palavra diz que o mundo, em seu pecado, de mal vai a pior. Então, nós caminhávamos um dia para a perdição eterna. Mas quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, e quando nós tivemos consciência que éramos pecadores, que estávamos numa direção contrária à vontade de Deus, e nos arrependemos dessas atitudes, então nós transformamos a nossa vida, mudamos a nossa vida e seguimos caminho contrário. Agora nós seguimos o caminho da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E isso não vem de nós. Se nós tivermos que nos gloriarmos, gloriemos no Senhor, porque é Ele que nos mantém de pé na sua presença. Não fosse pela ação do Espírito Santo na nossa vida, o nosso caminho seria continuar caminhando para a perdição, às vezes até alegres, mas o final era caminho de morte, como diz a palavra do Senhor. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte. Nós não tínhamos, talvez,
a exata medida, ou a exata dimensão daquilo que nós estávamos fazendo, e qual seria o nosso destino, qual seria o final no julgamento de Deus, qual seria a nossa sentença. Mas quando nós, então, reconhecemos o nosso pecado, e nós confessamos a Deus esse pecado, arrependidos de uma forma verdadeira, então nós transformamos a nossa vida. A nossa vida é vida transformada. Agora somos santos, somos separados por Deus para viver uma vida de santificação até aquele grande dia com que nós esperamos ver a Deus. A palavra do Senhor, lá no livro de Cantares, vai dizer que a igreja do Senhor é como um jardim fechado, é um jardim cercado, cuidado pelo Senhor. Então nós somos separados deste mundo. Embora nós vivamos aqui nessa terra e temos os nossos compromissos aqui, mas nós não nos deixamos influenciar por esse mundo, porque nós somos separados para a santificação em Cristo Jesus. E se hoje nós caminhamos em uma direção diferente daquela que caminhávamos anteriormente, não é mérito nosso, isso não vem de nós, é um dom maravilhoso que Deus colocou na nossa vida. E Deus deixou para nós o Espírito Santo que tem nos guiado e nos mostrado a direção correta, qual o caminho correto a seguir. O salmista Davi, que é o autor também desse salmo que nós lemos, ele pedia sempre a Deus: guia-me pelo caminho reto. Meus irmãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo, pelo caminho reto. A palavra que nós lemos nos fala a respeito de Davi. Davi foi um homem que nós podemos apontar os seus erros. E a palavra de Deus, em momento algum, escondeu os erros de Davi. A palavra sempre registrou os seus erros, mas também registrou o testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Davi, quando Deus diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Como Davi, cheio dos seus erros, dos seus pecados, poderia ser de acordo com o coração de Deus? Como pode ser, talvez até uma contradição, nós dizermos que um homem cuja palavra de Deus não escondeu os seus pecados, pelo contrário, os expôs, e chegou até nossos dias, 3.500 anos talvez, nós sabemos dos pecados de Davi, a palavra não escondeu. Como pode ser de acordo com o coração de Deus? O que moveu o próprio Deus a dar esse testemunho foi justamente o arrependimento. Porque após o arrependimento verdadeiro e a conversão, a palavra de Deus nos fala que Deus esquece dos nossos pecados. Os nossos pecados são lançados no lago do esquecimento. Às vezes nós é quem ficamos lembrando, né? Quando eu não era servo de Deus, eu fazia isso e isso, mas Deus já se esqueceu. Deus não vai cobrar isso de você, porque isso já foi lançado no lago do esquecimento. Logo após o arrependimento e a conversão verdadeira. Aí nós ficamos lembrando, né, a saudade das cebolas do Egito, né, das panelas de carne. Meus irmãos, nosso pensamento precisa estar para frente. Nós não pensamos nas coisas que nós passamos. Se nós já confessamos e transformamos nossa vida, e se isso não faz mais parte do nosso dia a dia, isso não faz sentido nós ficarmos lembrando disso. Nosso pensamento tem que estar firmes nas promessas que o Senhor nos tem dado. Então Davi, ele era conforme o coração de Deus, porque Davi sempre se arrependia e se convertia do seu pecado. A palavra nos mostra os erros de Davi, mas não nos mostra Davi repetindo o seu erro pelo qual ele tinha confessado a Deus. Então era um arrependimento genuíno na vida de Davi. E é isso que agradava o coração de Deus.
E nós precisamos ser da mesma forma. Sabemos que nós temos as nossas limitações, somos falhos, estamos sujeitos a cair e a pecar, mas nós temos o conhecimento que estamos fazendo algo que não agrada ao coração de Deus e nos arrependemos. E quando esse arrependimento é um arrependimento sincero e correto diante de Deus, Deus se esquece daquilo, né? E nós também precisamos esquecer das coisas que nós passamos, do nosso tempo de escravidão no Egito. Nós precisamos esquecer, porque Deus já não se lembra mais daquela vida que nós levamos, que nós levávamos, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de reconhecer que somos pecadores. Essa era a grande virtude de Davi. Quando Deus enviava ali os seus servos, o profeta, os sacerdotes, para confrontar o rei, né? Para falar com ele: o que você está fazendo não agrada a Deus, isso é pecado, isso está errado. Davi, ele não endurecia o seu coração. Pelo contrário, Davi, ele se colocava de joelhos, com o rosto em terra, rasgava suas roupas, cobria de pó, né, se humilhando diante daquele que é todo-poderoso. Nós precisamos também agir da mesma forma. Essa expressão de rasgar as roupas e cobrir de pó é uma expressão que já foi passada e está na antiga aliança. Hoje nós não praticamos mais isso. A palavra de Deus já nos adverte: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. É o nosso coração que precisa estar humilhado diante de Deus. O pó sobre a cabeça, meus irmãos, isso é no coração. Rasgai os vossos corações, não as vossas roupas. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Os homens não precisam ver. Nós não precisamos mais nos vestir de saco para que as pessoas vejam que nós estamos passando por um período em que nós estamos nos humilhando diante do Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso coração é que precisa estar dessa forma, sem orgulho, sem vaidade, vestido de saco na presença de Deus. E Deus é quem sonda os corações. E é Ele quem nos perdoa e esquece os nossos pecados. Quando Davi começa aqui esse salmo, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é encoberto. É importante nós lembrarmos de uma grande diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Davi, ele viveu no período da lei, da antiga aliança, né? E quando ele fala a respeito do pecado, ele fala a respeito de o pecado ser encoberto. Na verdade, na antiga aliança, o sangue dos animais que eram sacrificados, dos bodes, dos touros, seja lá das ovelhas, né, que era sacrificado, esse sangue, ele não tinha poder para limpar a mente do homem da consciência das obras mortas, ou da consciência do seu pecado, mas ele encobria esse pecado diante de Deus. Esse pecado era simplesmente transferido. Mas quando nós vivemos hoje a nova aliança, a palavra nos fala que o Senhor Jesus, ele tira o nosso pecado e não somente encobre. Essa é a grande diferença. Quando João Batista aponta o Senhor Jesus a seus discípulos, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Davi, ele vem falar aqui de um pecado que havia sido encoberto. O pecado estava ali, mas agora estava encoberto pelo sangue dos animais. E Deus já não lembrava mais daquele pecado, mas a consciência, os pensamentos, a mente não estava ainda liberta. Agora, com o sacrifício do Senhor Jesus, que foi um sacrifício perfeito, esse sacrifício tem poder de perdoar as nossas transgressões e de tirar de nós o nosso pecado, tirar o nosso pecado e também transformar a nossa mente, para que nós não estejamos sempre pensando
nas coisas que não agradam a Deus, mas que o nosso pensamento seja o pensamento de Cristo. Paulo vem dizer que nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo pecado e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido, em algumas versões diz pelo gemido, em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Meus irmãos, nós temos esta bênção, eu posso dizer que é uma bênção, da mão de Deus pesar sobre nós, quando nós estamos agindo de forma que não agrada a Deus. A mão de Deus tem pesado sobre nós. E enquanto nós não confessamos a Deus os nossos pecados, o Espírito Santo ele vem mover o nosso espírito, vem nos entristecer. Davi, ele fala que os seus ossos se derretiam, a sua pele, a sua carne secava, como a terra no período do estio, do período de seca. Assim é a vida do homem, quando ele tem uma experiência com Deus, quando nós agimos de forma que não agrada a Deus, a mão de Deus pesa sobre nós. Eu não estou dizendo aqui de castigo, de coisas ruins que acontecerão, não é isso. O que eu estou dizendo é que a mão de Deus pesando sobre nós nos entristece, retira de nós a nossa alegria. O salmista Davi fala a respeito do seu humor, o seu humor se tornou em sequidão, retira de nós essa alegria, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos convence que estamos agindo de uma forma diferente do que Deus gostaria que estivéssemos agindo. Então isso para nós é uma bênção, porque nós não vivemos em pecado, podemos até errar, isso é natural nosso, podemos cair em pecado, mas o Espírito Santo de Deus vem nos convencer e nos levar a um arrependimento e uma conversão genuína e verdadeira. Enquanto nós não confessamos esse pecado, nós estamos vivendo debaixo de uma mão pesada do nosso Deus, de um incomodar constante do Espírito Santo na nossa vida. E quão gostoso é quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados e sentimos que Deus nos perdoou. Quão maravilhosa é essa experiência! Saber que Deus ouviu nossa oração e que estamos perdoados diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bem-aventurado, feliz nós somos quando Deus perdoa os nossos pecados e renova em nós o seu Espírito Santo. Confessei o meu pecado e a maldade não encobri. Meus irmãos, às vezes há situações na nossa vida que nós ficamos guardando para nós, né? Nós precisamos falar com Deus isso aí. Cada pecado tem um nome. Às vezes nós queremos o perdão genérico, né? Senhor, perdoa todos os nossos pecados. E Deus tem poder para perdoar todos. Mas é importante nós falarmos para Deus cada um dos nossos pecados. O salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Meus irmãos, há coisa na nossa vida que nós não sabemos, que não estamos agradando a Deus, mas pelo Espírito Santo de Deus, Ele vem nos mostrar que aquilo precisa ser colocado e exposto diante de Deus, para que nós possamos ser perdoados e levarmos uma vida tranquila e feliz na presença de Deus, nos apresentarmos diante de Deus sem ter do que nos envergonharmos, nos apresentarmos diante de Deus lavados e remidos. Bem-aventurado, feliz, ou muito feliz, aquele a quem Deus perdoa os seus pecados. E esse perdão, ele só vem quando nós confessamos. Confessarei as minhas transgressões,
e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meus irmãos, se nós confessarmos, Ele perdoa. Se nós confessarmos, Deus, Ele não vai rejeitar essa confissão. O salmista Davi diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Então, sempre que nós nos apresentarmos diante de Deus, confessando a Deus nossos pecados, Deus está com seus braços estendidos a nos receber, e o sangue do Senhor Jesus é passado sobre as nossas vidas, e somos transformados, redimidos, lavados, para estar com as nossas vestes sem mancha diante de Deus. É disso que nós precisamos, confessar cada um dos nossos pecados. O Espírito Santo vem nos lembrar desses pecados antigos, que estão lá no fundo do nosso coração, lá no cantinho, que às vezes nós nem temos acesso, mas está lá aquilo que um dia entristeceu o nosso Deus, ou desagradou o coração de Deus. Que nós possamos clamar a Deus, que Ele possa sondar nosso coração, ver se há em nós algo que não glorifica o nome do Senhor, ver se há em nós algo que nós fizemos ou que deixamos de fazer, algo que nós falamos ou que deixamos de falar, ou até mesmo nosso pensamento, que Deus possa nos mostrar para que nós possamos expor diante de Deus. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Nós não confessamos a homens, nós confessamos ao Senhor, porque só Ele tem poder para perdoar, porque Ele derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. Transgressão não era dele, a transgressão era nossa. Quem merecíamos estar ali naquela situação somos nós, cada um de nós, porque nós fomos os pecadores. Mas o Senhor Jesus, nenhum pecado. A palavra fala que ele foi tentado de todas as formas, assim como nós somos, mas Ele não pecou. Em momento algum o Senhor Jesus pecou. Era justo, mas Ele pagou a condenação dos injustos. Por isso aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. Meus irmãos, há um tempo para nós, definido por Deus. E nós não sabemos qual é esse tempo. Há um tempo para nós encontrarmos o Senhor Jesus. Jeremias vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há um tempo para nós buscarmos. E quando esse tempo se findar, não tem mais condição de achar a Deus. O Espírito Santo já terá sido retirado. Aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde nós podemos encontrar ao Senhor. Um tempo onde nós podemos ter uma experiência com o Senhor Jesus, um encontro real, um encontro verdadeiro com o Senhor. Esse é o tempo. E nós não sabemos quando esse tempo vai passar de nós. Nós não sabemos. Pode passar hoje para mim ou para você. Para outros, pode ter um tempo a mais. Mas se nós não sabemos, esse é o tempo de nós buscarmos a Deus. Esse momento, eu não estou dizendo que hoje é o tempo de buscar a Deus, não. Eu estou dizendo que nesse momento que nós estamos vivendo, é o tempo de nós buscarmos a Deus, há tempo de nós achá-lo. Esse é o nosso tempo. Então nós não podemos perder essa oportunidade de buscar a Deus e encontrá-lo, encontrar o Senhor com os braços abertos. Isaías vai dizer que os braços do Senhor não estão escondidos, mas é o nosso pecado que faz, não estão encolhidos, para que não possa nos abençoar, mas é o nosso pecado que faz separação. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos agora, o véu que esse pecado faz essa separação, esse véu é retirado, e nós nos encontramos frente a frente com Deus, com seus braços abertos para nos acolher. Quando nós confessamos, quando nós retiramos de nós esse pecado,
Quando a nossa vida é transformada, esse véu sai e Deus está ali a nos esperar com seus braços abertos. Porque os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa abençoar. É o nosso pecado que faz separação. Meus irmãos, que nós possamos a todo momento confessar esse pecado diante de Deus. Cada pecado. A palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, aquele que é santo. Quem são os santos? Os santos são aqueles que foram separados por Deus para viverem uma vida de santificação. E alguns aí se intitulam aí a santidade, né? E as pessoas o chamam de sua santidade. Mas nós estamos num processo de santificação contínua. Nós somos santos porque fomos separados. Mas esse processo, ele continua até o dia em que nós encontrarmos com o Senhor. Então a nossa santificação, ela é constante, é contínua. A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como o sol da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim é a nossa caminhada, o caminho dos santos, o caminho dos justos, daqueles que foram justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Esse é o nosso caminho. Nós vamos nos santificando mais e mais com a operação do Espírito Santo na nossa vida. Isso não é mérito nosso. Se temos que gloriar, gloriemos no Senhor. Então, mas o Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos leva a uma santificação mais e mais, até sermos perfeitos, até chegarmos à estatura de varão perfeitos, até sermos como Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E isso nós alcançaremos naquele grande dia. A palavra fala de grande e terrível. Para aqueles que são santos, que foram justificados e que estão buscando santificação e que verão a Deus, para esse será um grande dia. O dia em que nós buscamos, aquele em que nós desejamos. Mas para aqueles que não confessaram os pecados e que não andaram de acordo com o coração de Deus, será um dia terrível, dia de choro e ranger de dentes. Então nós precisamos estar sempre atentos aos nossos caminhos, às nossas atitudes, aquilo que nós falamos, pensamos, precisamos estar atentos. E no menor sinal de erro, de desvio da vontade de Deus, que nós tenhamos esse coração quebrantado, para nos ajoelharmos diante do nosso Deus e confessar a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra nos fala que a misericórdia do Senhor nos cercará. Louvado seja o nome do Senhor. Os ímpios têm muitas dores. Aqui o salmista está falando não de uma dor física, mas da mão de Deus pesando sobre os ímpios. Os ímpios têm muitas dores, aqueles que andam longe do caminho do Senhor, eles têm muitas dores, mas para os justos, os santos, nós também passamos pelas mesmas coisas que os ímpios passam, mas nós temos uma diferença: nós somos cercados pela misericórdia de Deus. E é isso que nós clamamos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Deus não rejeita o nosso coração quando estamos quebrantados e humilhados perante Deus. E o salmista agora, depois dele ter escondido o seu pecado, muitas vezes Davi tentava esconder, ninguém está sabendo, vou fazer um arranjo aqui para que ninguém saiba. Foi o que aconteceu com o caso de Urias. Vou fazer aqui, ninguém vai ficar sabendo, mas Deus está vendo todas as coisas. A palavra de Deus, o próprio salmista reconhece isso e diz: se eu subir até as estrelas e puser ali o meu ninho, o Senhor dali me derrubará. Se eu descer até o inferno, colocar ali a minha cama, Deus está presente. Então não há nada escondido a Deus. Às vezes coisas que nós fazemos no oculto, ali ninguém está sabendo,
mas Deus está presente vendo todas as coisas. E todas as coisas, a palavra nos informa, todas as coisas trará Deus a juízo. Exceto aquelas que nós já confessamos e que fomos perdoados, porque essas Deus não se lembra mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não que Deus tenha problema de memória, né? Não é isso não. Deus está com Alzheimer. Não é isso não. Mas o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício, esse sacrifício é que nos perdoa. E quando o acusador das nossas almas se apresenta nos acusando, o Senhor Jesus mostra as marcas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, as marcas do sofrimento que Ele passou por nós, e diz: esse pecado aí já está pago, esse pecado já foi perdoado, e o acusador das nossas almas é derrotado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque através do sacrifício do Senhor Jesus, nós tivemos então direito a esse perdão. Somente através dele nós tivemos esse direito a esse perdão. E nós então precisamos estar sempre nessa posição, meus irmãos, de termos um coração quebrantado, um coração humilhado, contrito, para reconhecer nosso pecado. Não endureça o coração, meus irmãos, rasgue o coração diante de Deus, para que nós possamos ter uma vida justa, uma vida de santificação e de santidade, né? Naquele dia, nós nos apresentarmos sem mancha, porque o sangue do Senhor Jesus há de lavar as nossas vestes espirituais. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Os justos são aqueles que foram justificados pelo Senhor. Nós não somos justos em nós mesmos. Essa justiça ela não é absoluta em nós. Mas nós somos justos porque um dia tudo que nós devíamos foi pago pelo Senhor Jesus. A palavra nos fala de uma cédula que nos era contrária, de uma promissória que nós tínhamos que pagar. Mas a palavra nos fala que, de alguma maneira, o Senhor Jesus cravou essa cédula na cruz do Calvário. A nossa dívida foi perdoada. Nós fomos resgatados de uma vida de pecado e levados para uma vida de santificação na presença de Deus. Um caminho diferente daquele que nós levávamos. O Senhor Jesus pagou por essa redenção, pagou por esse resgate. E Ele pagou um preço muito alto, que foi a sua própria vida, a vida do justo. Que Deus possa nos alegrar. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Nossa alegria é o Senhor. Agora não mais aquela tristeza, aquela sequidão, o humor seco, né? Não mais os ossos sendo derretidos, não mais a mão de Deus pesando sobre nós, mas agora uma alegria de saber que Deus perdoou os nossos pecados, que todos os nossos pecados foram lançados no lago do esquecimento e Deus não se lembra mais, e que nós possamos também esquecer essa vida passada, a vida que nós vivíamos escravizados, aquilo que nós vivemos lá no passado, que nós possamos esquecer e que nossa mente esteja focado em um dia encontrar com o nosso Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que nós possamos nos santificar dia após dia, para que nós possamos ver ao nosso Deus, o nosso Criador. É Ele que nós aguardamos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, a palavra de Deus diz assim em Malaquias 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais.
e o mensageiro da aliança, de uma nova aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que vem. Essa palavra vem, ela está no presente, nem no futuro, nem no passado. Eis que vem. O Senhor Jesus vem. Quando chega então esse mensageiro enviado pelo Senhor, nós sabemos que foi o profeta João Batista. Ele foi esse mensageiro que preparou o caminho do Senhor. E se nós olharmos lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1, João Batista, ele começa a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque virá o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista para o povo. Arrependimento, arrependei-vos. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista, ele veio preparando o caminho do Senhor, pregando arrependimento de pecados. As pessoas se arrependiam e em seguida já queriam, já manifestavam o desejo de passar pelas águas, e João Batista batizava cada um deles. E João Batista assim preparou o caminho do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus vem, no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, diz assim: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do Senhor Jesus é a mesma de João Batista, é arrependimento. Talvez seja o ponto principal do Evangelho, arrependimento. E hoje a mensagem da igreja precisa ser essa. Essa mensagem ela não pode mudar. A mensagem de uma nova aliança, como diz o profeta Malaquias, o mensageiro da aliança. Então a mensagem dessa nova aliança, que começou com João Batista: arrependimento, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa também a pregar da mesma forma, com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje a igreja do Senhor Jesus precisa pregar também: arrependei-vos, porque o Senhor Jesus está às portas. Essa é a mensagem que a igreja tem que transmitir. Ainda ontem os irmãos saíram para evangelizar no bairro aqui próximo. E qual que era a mensagem? Qual foi a mensagem que os irmãos levaram? Que está no panfleto ali: Jesus já está voltando. Então não é algo para um futuro distante, mas Jesus em breve vem, muito em breve, mais perto do que nós pensamos que está perto. Então a mensagem da igreja não mudou. A mensagem da igreja é a mesma de João Batista, é a mesma que o Senhor Jesus pregou, e a igreja do Senhor continua pregando: arrependei-vos, porque o Senhor Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Que o Senhor possa nos encontrar com esse coração rasgado, com o coração quebrantado. Que o Senhor Jesus nos encontre assim. Que Deus nos abençoe na sua palavra. E que nós possamos ser humildes diante de Deus. E que a todo momento nós possamos estar confessando a Deus nossas falhas. E que Deus nos abençoe.